Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a reta. Para ser mais específico, vamos falar sobre a reta por dois pontos. É a situação, o contexto, onde são apresentados dois pontos pertencentes a uma reta e nós devemos encontrar a equação desta reta, que contém esses dois pontos. Bom, a equação da reta, nós sabemos que ela é dada por y igual ao coeficiente angular, que é o a, multiplicado pelo x, mais o nosso coeficiente linear, que é o parâmetro b. Esta é a equação da reta. E quando nós tivermos dois pontos e estes pontos pertencem à nossa reta, como por exemplo aqui, no desenho que você vê, nós temos o hábito, o costume de indicar estes pontos por x1, y1, como você pode ver aqui, este ponto de cima, e o outro ponto aí, o segundo, nós indicamos por x0 e y0, como você pode ver aqui abaixo. Bom, o desafio, o nosso problema, a nossa questão é determinar a equação da reta. Para se determinar a equação da reta, é só nós encontrarmos o valor do parâmetro A e também o valor do parâmetro B. Uma vez que eles foram encontrados, a reta pode ser escrita aí na sua forma algébrica. Nós podemos escrever a equação da reta. Bom, neste caso, onde nós sabemos que ela passa aí por dois pontos, nós temos de antemão, olha só, a fórmula que nos dá o coeficiente angular, a fórmula que nos dá o parâmetro A. Essa fórmula ela é dada pela seguinte forma. Nós pegamos o y1 menos o y0. Quem são y1 e y0? São os valores aqui dos pontos. Olha só, no primeiro ponto eu tenho o y1 e no segundo ponto eu tenho o y0, dividido por x1 menos x0. E quem são x1 e x0? Olha só, são as coordenadas aqui, ó, que estão nos dois pontos que nós sabemos que eles pertencem à nossa reta. Então, desta forma, nós podemos calcular pelo menos o nosso coeficiente angular, o nosso parâmetro A. E aí, para nós encontrarmos o parâmetro B, uma vez que nós encontramos o parâmetro A com esta fórmula aqui, nós podemos fazer algumas poucas contas e encontrar o parâmetro B. Bom, vamos ver um exemplo. Olha só, descendo um pouco abaixo, nós temos este exemplo aqui. Qual a equação da reta que passa pelos pontos 1,2 e também o ponto 3,5. Note que, novamente, nós queremos a equação da reta, ou seja, queremos determinar a equação y igual a x mais b. Nós precisamos determinar o valor de a e precisamos também determinar o valor de b. Mas olha só, o valor de a, o coeficiente angular, como nós vimos na explicação acima, nós temos uma fórmula que nos dá o valor deste coeficiente angular. A fórmula é a seguinte: y1 menos o nosso y0 dividido por x1 menos o x0. A questão é, quem são estes valores? y1, y0, x1, x0. Eles não vão estar de forma explícita no nosso problema, nós que devemos determiná-los. Para isso é fácil, olha só. Temos aqui o ponto 1,2 e o ponto 3,5. É só nós fazermos assim, olha só. O 1 eu vou colocar como sendo x0
E o 2 eu coloco como sendo y0. Já o 3 eu vou denotá-lo por x1 e o 5 eu vou denotá-lo por y1. Então, veja, os 4 valores necessários para colocarmos na fórmula do A estão aqui, ó. São as coordenadas dos 2 pontos que nós sabemos que pertencem à reta. Então, eu posso escrever aqui y1 menos y0, ou seja, a conta vai ficar 5, que é o y1, menos o 2, que é o y0, dividido por x1 menos x0. O x1 vale 3 e o x0 vale 1. Resolvendo, então, esta conta, vamos lá, olha, 5 menos 2, em cima temos um total de 3. E embaixo, 3 menos 1, o resultado é 2. Ou seja, acabamos de determinar o valor do coeficiente angular. Acabamos de determinar o valor do parâmetro A. O parâmetro A, ele é 3 sobre 2. Então, está aqui a nossa conta através da fórmula e nós conseguimos determinar o valor de A. Mas veja, a equação da reta, ela tem o coeficiente angular, que é o parâmetro A, que nós acabamos de encontrar, e ela também tem o parâmetro B, que é o coeficiente linear. Então, veja só, esta fórmula aqui, quando nós usamos ela, nós estamos fazendo aí o que seria um primeiro passo, encontrar o coeficiente angular. Agora, o segundo passo seria, naturalmente, encontrar o coeficiente linear, encontrar o B. Mas como que nós vamos fazer? Veja só, temos que escolher um desses 2 pontos que o exercício nos deu. Vamos pegar, por exemplo, o ponto 1,2. E agora, nós vamos colocar este ponto na nossa equação da reta. Como assim? Bom, olha, a equação da reta, ela é y igual a 3 meios de x mais o coeficiente linear, que é o b. Veja, a equação da reta é essa daqui. Eu estou apenas escrevendo ela aqui abaixo, só que com um detalhe. O parâmetro A, ele é 3 sobre 2. Então, já substituí ali, no lugar do A, o valor 3 sobre 2. Mas como que é esse negócio aqui de colocar o ponto na equação da reta? Bom, é nós substituirmos, no lugar do x, nós vamos colocar o número 1, que o 1 corresponde aqui ao valor de x, e no valor de y, nós vamos colocar o número 2, que é o número que corresponde a y. Então, veja, vamos escrever essa equação, só que no lugar do y, eu vou colocar o número 2, assim como eu falei, e no lugar do x, eu vou colocar aqui o número 1. Então, ficará 3 meios vezes o número 1 mais o nosso b, que é o coeficiente linear. Então, continuando aqui a nossa conta, veja, posso fazer o seguinte, 3 meios vezes 1 dá o próprio 3 meios, certo? Todo número vezes o número 1 resulta nele próprio. Só que agora, a minha intenção é encontrar este parâmetro b aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 2 e o 3 meios, ao invés de escrevê-lo do lado direito da equação, que é onde ele se encontra atualmente, eu vou escrevê-lo no lado esquerdo. Então, vou colocar aqui 2 menos 3 sobre 2. Afinal, ele estava positivo do lado direito e do lado esquerdo eu devo colocá-lo negativo. Igual ao parâmetro b. Então, olhe, eu estou quase encontrando o parâmetro b. Basta eu efetuar aqui essa operação e nós teremos o valor desejado. Uma dica aqui para você resolver essas contas aí envolvendo fração. Veja, se nós tivermos frações com o mesmo denominador, é fácil. A gente precisa repetir este denominador
e resolver em cima? Então, olha só, o número 2, podemos reescrever este número 2 como sendo 4 sobre 2. Afinal, 4 dividido por 2 resulta no número 2. Então, nós só estamos reescrevendo o número 2 na forma ali de uma fração. Mas por que fazer isso? Porque, olha só, agora eu tenho aí duas frações com o mesmo denominador. Como que eu resolvo duas frações, uma menos a outra, onde eu tenho o mesmo denominador? Bom, é simples. O denominador, eu vou repeti-lo, então aqui embaixo eu vou colocar o número 2 e agora eu vou resolver em cima. 4 menos 3 resulta no número 1. Então, acabamos de encontrar o parâmetro B. Temos aqui, então, o parâmetro A e temos também o parâmetro B. Assim, a reta ela já pode ser escrita. Vamos escrevê-la aqui. Y igual ao A, que é 3 meios, que multiplica o x, mais o coeficiente linear, que é o B, que nós encontramos o valor de meio. Então, pronto, temos a reta y igual a 3 meio de x mais meio. Esta é a reta que passa por estes dois pontos que foram dados no enunciado da nossa questão. Bom, agora vamos ver uma outra situação que também pode aparecer. Veja, temos aqui uma outra fórmula. Esta fórmula que você vê aqui dentro deste retângulo roxo é uma fórmula que irá nos ajudar quando nós tivermos uma reta dado um ponto e o seu coeficiente angular. Então, veja, quando nós tínhamos ali acima 2 pontos, a fórmula era a do coeficiente angular ali que nós tínhamos. Nós tivemos que calcular o coeficiente angular, depois calcular o coeficiente linear e, por fim, montar a equação da reta. Agora aqui, se nós tivermos, ao invés de 2 pontos, se nós tivermos apenas um ponto, só que em contrapartida também tivermos o seu coeficiente angular, veja, a equação da reta ela já é dada por esta fórmula. Basta nós substituirmos os valores que a equação da reta já irá aparecer com apenas uma conta. Bom, vamos ver este exemplo aqui na sequência. Olha só, qual a equação da reta que passa por este ponto aqui, pelo ponto 2,1, e tem coeficiente angular A igual a 3. Então, nós podemos usar essa equação aqui de cima. Veja só, nós estamos exatamente neste contexto. Temos apenas um ponto e temos o coeficiente angular da reta. Então, vamos usar essa fórmula de cima. Vamos escrever y igual ao A, que multiplica x menos x0 mais o nosso y0. Agora veja, precisamos colocar aqui o valor do nosso coeficiente angular, o valor do nosso A. O A é igual a 3, então basta substituirmos ali. No lugar do A, vamos colocar o número 3. Mas e agora, no lugar de x0 e no lugar do y0, quais valores nós devemos colocar? Bom, os valores que nós devemos colocar são as coordenadas do nosso ponto. Então, aqui eu tenho ponto 2,1, significa que no lugar do x0 eu vou colocar o número 2, e no lugar do y0 eu vou colocar o número 1. Então, ficará assim, 3, que multiplica x menos o x0, que é 2, mais o y0, que é igual ao número 1. Ou seja, agora basta eu pegar este 3 aqui
e efetuar esta multiplicação, que eu terei, então, y igual a 3x menos 6 mais o número 1. E, por fim, eu posso efetuar aqui, ó, menos 6 mais 1 dá um total de menos 5. Então, eu tenho que y é igual a 3x menos 5. E aqui está a minha equação da reta. Em apenas uma conta, eu encontro a equação da reta. E eu posso fazer isso usando essa fórmula aqui acima, quando eu tiver um ponto e quando eu tiver também o coeficiente angular da reta. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui abaixo, só que neste exemplo temos um detalhe. O nosso parâmetro A, ele é negativo. Veja só, nosso parâmetro A, ele vale menos 2. Então, vamos ver aqui como que vai ficar essa conta. O A é igual a menos 2 e o nosso ponto é 4,7. Então, eu vou colocar aqui x0 é igual a 4 e o y0 é igual a 7. Bom, então vamos usar a fórmula indicada aqui acima. Olha só, y igual a, que multiplica x menos x0, mais o y0. Então, vamos escrevê-la. Y igual ao parâmetro A, que multiplica o x menos o x0, mais o nosso valor de y0. Então, veja, o y será igual, então, ao parâmetro A, que vale menos 2. O x, vamos repeti-lo, afinal ele faz parte da equação, menos o x0, ele deve valer 4, e mais o nosso y0, que é igual a 7. E aqui, como feito anteriormente, vamos fazer a distributiva, então ficará y igual a menos 2x, menos 2 vezes menos 4 resulta em mais 8, e por fim mais este número 7 que vem aqui ao final. Então, assim, significa que a nossa equação é dada por y igual a menos 2x mais o número 15. 8 mais 7 é igual a 15. Então, aqui temos a equação da reta, onde a reta é sabido que ela passa por um ponto e tem-se também o seu coeficiente angular. Muito obrigado e até a próxima aula.